Quando um foguete é lançado contra Israel, o país tem apenas alguns segundos para reagir. Em poucos instantes, radares detectam o lançamento, computadores analisam a trajetória, e um míssil interceptor é disparado para destruir a ameaça ainda no ar. Tudo isso acontece em questão de segundos. Explosões iluminam o céu antes mesmo que o projétil inimigo alcance o solo. O sistema responsável por isso ficou conhecido mundialmente como o Iron Dome, ou simplesmente Domo de Ferro. Uma tecnologia que parece saída de um filme de ficção científica, mas que hoje faz parte da realidade diária de milhões de pessoas em Israel. Mas como esse sistema realmente funciona? E mais importante ainda, será que ele é realmente tão perfeito quanto parece? Para entender o Domo de Ferro, precisamos voltar alguns anos no tempo. Durante décadas, Israel enfrentou ataques com foguetes de curto alcance vindos de regiões próximas, especialmente da faixa de Gaza e do sul do Líbano. Esses foguetes são relativamente simples de construir, mas quando lançados em grande quantidade, podem causar destruição e colocar cidades inteiras em risco. Foi nesse cenário que o governo israelense decidiu investir em uma solução tecnológica capaz de proteger sua população. Em 2007, começou o desenvolvimento do Domo de Ferro, liderado pela empresa de defesa Rafael Advanced Defense Systems, com apoio financeiro e tecnológico dos Estados Unidos. Após anos de testes e aprimoramentos, o sistema entrou oficialmente em operação em 2011. Desde então, ele se tornou uma das tecnologias militares mais conhecidas do planeta. O funcionamento do Domo de Ferro é baseado em 3 componentes principais. O primeiro é o radar de detecção. Esse radar monitora constantemente o espaço aéreo em busca de lançamentos de foguetes. Assim que um projétil é detectado, o sistema começa a calcular sua trajetória. Aqui entra o segundo componente, o centro de controle. Computadores extremamente rápidos analisam a velocidade, o ângulo e o caminho do foguete inimigo. Em questão de segundos, o sistema consegue prever exatamente onde ele deverá cair, e essa informação é crucial. Se o cálculo indicar que o foguete vai cair em uma área desabitada, o sistema simplesmente não faz nada. Mas se a trajetória indicar risco para uma cidade ou região habitada, o terceiro componente entra em ação. O lançador de mísseis. Cada bateria do Domo de Ferro possui lançadores equipados com mísseis interceptadores chamados Tamir. Esses mísseis são disparados rapidamente em direção ao projétil inimigo. O objetivo não é necessariamente acertar o foguete diretamente. Em vez disso, o interceptor explode próximo ao alvo, destruindo o projétil no ar antes que ele atinja o solo. Tudo acontece em poucos segundos. Para quem observa do chão, o que se vê são rastros de luz subindo rapidamente no céu, e depois uma explosão no ar. Uma ameaça neutralizada. Cada bateria do sistema pode carregar cerca de 20 mísseis interceptadores, e essas baterias são móveis. Elas podem ser transportadas e reposicionadas conforme a necessidade estratégica. Isso permite proteger diferentes cidades e regiões do país. Ao longo dos anos, o Domo de Ferro demonstrou uma taxa de interceptação estimada entre 75% e 90%. Em muitos conflitos recentes, ele foi responsável por impedir que milhares de foguetes atingissem áreas urbanas. Para muitos especialistas, essa tecnologia mudou completamente a dinâmica da guerra moderna. Mas apesar de toda essa eficiência, o sistema também possui limitações importantes. Uma das maiores limitações do Domo de Ferro é o custo. Cada míssil interceptor pode custar entre 50 e 60 mil dólares. Agora imagine um ataque com centenas de foguetes. Em poucas horas, o custo da defesa pode chegar a milhões de dólares. Enquanto isso, muitos dos foguetes utilizados por grupos armados são extremamente baratos de produzir. Essa diferença cria um enorme desafio econômico. Defender-se pode acabar custando muito mais caro do que atacar. Outro problema é algo que os militares chamam de ataque de saturação. O sistema funciona muito bem contra um número limitado de ameaças, mas quando muitos foguetes são disparados ao mesmo tempo, a capacidade de interceptação pode ser sobrecarregada.
Em um ataque massivo, alguns projéteis inevitavelmente conseguem atravessar a defesa. É esse justamente o cálculo estratégico de muitos grupos armados: lançar grandes quantidades de foguetes simultaneamente, na esperança de que alguns consigam passar pelo escudo defensivo. Existe também a complexidade tecnológica envolvida. Manter um sistema como o Domo de Ferro em operação constante exige manutenção, atualizações de software e uma logística altamente eficiente. Os radares precisam funcionar perfeitamente, os cálculos precisam acontecer em frações de segundo, e os lançadores precisam estar sempre prontos a disparar. Tudo isso exige equipes altamente treinadas e um investimento contínuo em tecnologia. Por esse motivo, o Domo de Ferro não funciona sozinho. Ele faz parte de uma rede maior de defesa aérea criada por Israel. Para ameaças de médio alcance, existe o sistema David Sling, e para mísseis balísticos de longo alcance, existe o Arrow 3. Esses sistemas trabalham juntos, formando uma defesa em camadas, uma espécie de escudo tecnológico que protege o país contra diferentes tipos de ameaças. Ainda assim, especialistas em defesa são claros sobre uma coisa: nenhum sistema de defesa aérea é perfeito. Tecnologia pode reduzir riscos, pode salvar vidas, pode impedir ataques devastadores, mas não existe escudo impenetrável. Sempre haverá desafios, limites e novas ameaças surgindo. Ainda assim, o impacto do Domo de Ferro é inegável. Antes da existência desse sistema, ataques de foguetes frequentemente causavam destruição em cidades israelenses. Hoje, embora as sirenes ainda façam parte da rotina em algumas regiões, muitas dessas ameaças são interceptadas antes de atingir o solo, o que significa menos destruição, menos vítimas e mais tempo de reação para a população. No final das contas, o Domo de Ferro representa algo maior do que apenas tecnologia militar. Ele mostra como ciência, engenharia e inteligência artificial podem ser usadas para proteger vidas. Mas também revela uma verdade importante sobre o mundo moderno. Mesmo com as tecnologias mais avançadas já criadas, a segurança absoluta ainda é algo que nenhuma nação conseguiu alcançar.